Olá, boa noite. Boa noite, acho que agora deu. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Vamos entrando. Olá. Gente, boa noite. Acho que agora deu. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Hoje nós vamos falar de orgasmo, pra gente parar com essa fingição de orgasmo por aí. Vamos aprender a fazer isso de verdade, a viver isso de verdade. Vamos lá? Vamos entrando, todo mundo. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Lembrando que a nossa live vai ficar salva apenas por 24 horas e estará exclusiva depois disso apenas para quem está no grupo do Café com Desejo. Então, bora lá. Seja bem-vinda, Daiane. Vamos lá. Pessoal, boa noite. A gente já vai começando aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Débora Carvalho. Sou psicóloga. Oi, Eduarda. Sou psicóloga, sou terapeuta sexual. E hoje nós vamos falar aí sobre um assunto que é tão polêmico e tão necessário para nós. Se você tá acompanhando meu perfil por aí, tá vendo os conteúdos, tá gostando, saiba que a live que eu fiz no sábado foi maravilhosa junto com o Pauta Sexual e ela está salva lá no IGTV. Então, se você não assistiu, assista, por favor, viu? Tá muito boa mesmo. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Então, assista. E essa aqui vai ficar salva só 24 horas. Gente, aproveita aí esse tempinho inicial para convidar todo mundo, manda no direct aí, é só você apertar nesse aviãozinho aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem um aviãozinho, aperta nele e manda para as pessoas que você sabe que vai se interessar pelo nosso assunto de hoje. Pare de fingir orgasmo, goze. A gente vai falar exatamente sobre essa mania, essa cultura das mulheres de ficar fingindo orgasmo e a dificuldade de ter um orgasmo em si. Tá? Ok, pessoal? Para quem tá acompanhando aí, sabe de tudo que tá acontecendo, né? Tá aprendendo muito. E se você quiser mandar um conteúdo lá que você quer no Instagram, gente, eu deixei uma caixinha aberta hoje para vocês. Inclusive para votar em um novo horário e dia para nossa live, porque eu sei que para algumas pessoas esse horário é um pouco difícil. Então vota lá. Coloca a sua opinião do que você quer, como você quer, quando você quer, porque é pra vocês, então não tem sentido, né, gente, se não for no melhor horário pra vocês. Então coloca lá qual dia vocês acham melhor, qual horário vocês acham melhor e os temas que vocês querem, tá? A caixinha tá aberta, as enquetes estão abertas, é só ir lá no meu stories, tá? Então vamos parar de enrolação e vamos começar nosso assunto de hoje? Vamos começar então. Sejam bem-vindas quem está entrando. A história do fingir orgasmo, né? Nós vamos entender aí porque que culturalmente nós fazemos isso. Nós vamos entender o porquê que isso é maléfico para nós e como que a gente vai parar de fazer isso e viver o orgasmo de verdade, né? Então vamos falar aí sobre algo que é muito prazeroso, que é o orgasmo, né? Gente, é o ápice do prazer, então não tem como falar que não é prazeroso, né? Mas tem gente aí que tem dificuldade de sentir, tem gente que nunca sentiu, e a gente vai falar aí sobre as facilidades para alcançar isso, para todo mundo ter esse momento, beleza? Então bora lá. Gente, quem tá entrando aí vai convidando as pessoas que a gente tá começando agora, tá? Vamos primeiro entender por que culturalmente a gente fica fingindo orgasmo, né? O que é, pra que as pessoas fingem orgasmo e como, né, que elas fazem isso. É interessante esse como, né? Porque as pessoas vão achar que eu vou fazer o orgasmo aqui. Não, mas só pra vocês entenderem quem elas copiam. Porque as pessoas copiam.
Como assim, Débora? Deixa eu explicar, gente. Culturalmente e historicamente, a mulher foi feita para dar prazer pro homem. Foi feita não, foi ensinada. E aí, durante esses anos de história, nós compreendemos que o quê? Que a gente servia para dar prazer. O objetivo da mulher era o quê? Agradar o homem. Era agradar o homem. E isso significava não ter orgasmo e nem precisar fingir no início, tá, gente? Porque o homem nem se preocupava com o prazer feminino. Então ele não tava nem aí se essa mulher tava gozando ou não. Em casa ele fazia sexo para ter filhos e fora de casa ele fazia sexo pro prazer. E era assim a cultura extremamente machista e patriarcal que até hoje a gente tem resquícios, e muitos, né? E quando a gente vai vendo ao longo da história, esse olhar vai mudando um pouco e a gente começa a compreender que o prazer do outro também é um prazer para nós. E quando o homem começa a compreender isso, né, ele começa a colocar isso em pauta, olha, eu tenho prazer quando ela tem prazer, então quando é bom para ela, é bom para mim. Só que aí, o que acontecia? As mulheres que tinham dificuldade de ter prazer se sentiam como se elas estivessem não agradando a ele. Então agora, o prazer não é mais algo que eu quero alcançar, mas que eu tenho que alcançar. Eu tenho para agradar o outro. Tenho que ter prazer para agradar o outro. E se tornou uma ditadura do orgasmo. Se tornou uma necessidade. Não, para o outro ter prazer, eu tenho que demonstrar que eu estou tendo prazer. E hora nenhuma essa mulher parou para pensar assim, nossa, como que eu faço para ter prazer realmente, né? Não. O que ela pensava, né? E até hoje muitas pensam. Não, eu tenho que dar prazer para ele, eu tenho que fazer tudo para ele ter esse prazer. E se ele sente prazer com o meu orgasmo, então eu vou fingir. É assim que muitas mulheres pensam ainda. Elas fingem o orgasmo para agradar o parceiro. A Suzy, eu não sei como conseguem, porque quando meu marido não colabora, eu fico puta. Mas tem dias que o prazer não é só o orgasmo, verdade. Mas no dia que eu não consigo e quero, a minha cara não mente. Suzy, mas tem muita mulher que finge. E essa questão da gente ter prazer sem orgasmo, nossa, a gente vai falar mais sobre isso hoje no último ponto, porque as pessoas acham que prazer é só orgasmo, que até o gozo, né? O que é o gozo? A gente vai entender um pouco mais disso. Não é apenas o orgasmo. A gente tem muitas formas de ter prazer no sexo, né? Mas vamos entender que essas mulheres que fingem, né? E a gente tem que entender também que a gente tá falando da outra, a gente tá falando de nós também, porque praticamente 99% das mulheres já fingiram orgasmo, né? E esse fingir orgasmo é pra agradar o parceiro. Então, nossa, eu preciso agradá-lo, ele precisa ver que ele é bom, ele precisa ver que ele é o macho da relação, ele precisa ver que ele é homem suficiente pra mim, ele precisa ver que ele é o garanhão, e eu preciso reforçar a masculinidade dele, mostrando pra ele que ele dá conta do recado, mesmo ele não dando. E aí eu finjo. E como? Como que essa mulher finge? Essa mulher finge imitando um filme pornô. Por quê? Essas gemessões aí desses filmes pornôs, elas são extremamente copiadas pelas pessoas que assistem, porque elas realmente acreditam que aquilo lá é o orgasmo. E como muitas delas não tiveram orgasmo, elas ficam lá imitando aquele filme pornô, né? A Vanessa, pois é, a Vanessa Carvalho. Já fingi muitas vezes, hoje não mais. Muito bem, Vanessa. Seja bem-vindo quem tá entrando. Gente, é essa questão. A gente começou agora, tá, gente? Então estamos no início do assunto. Mas é essa questão histórica. A questão de que a mulher, ela compreendeu, né, lá atrás, que a vida dela era para dar prazer pro homem. E quando o homem se reforçava masculinamente, né? Então o macho dele estava reforçado. Quando ele via que ele dava prazer para ela, aí ela fingia ter prazer. Oi, Maesla. Seja bem-vinda. E aí ela fingia esse prazer para reforçar essa masculinidade desse homem. E muita mulher ainda faz isso. E aí vira um vício. Por quê? Porque aí essa mulher finge que tem orgasmo, esse cara acha que tá bom, então ele continua fazendo do mesmo jeito, porque ele acha que ele tá o fodão.
Então, ele achando que ele tá assim, continua do mesmo jeito. Pra que ele vai mudar? E ela continua sem prazer na relação e fingindo sempre. E sempre fingindo, não, como é que eu paro agora, né? Eu sempre falei a vida inteira que isso aqui era bom. Como que eu paro de falar agora que isso é bom? Não posso, né? Então, essa mulher continua fingindo esse orgasmo. E fica nessa relação que, gente, os dois estão mentindo um pro outro. Seja bem-vinda, Samantha. Os dois ficam mentindo um pro outro nessa relação por tempos e tempos. E assim, é uma relação completamente frustrada. Pra que faz o sexo? Se o único objetivo do sexo, que a gente já falou aqui, é o prazer, né? Além da concepção, que é um objetivo secundário, gente. O objetivo principal do sexo é ter prazer. Se é isso, por que eu vou ficar fazendo sexo frustrante a minha vida inteira? Então, a primeira coisa que você vai ter que entender aqui é que fingir orgasmo está te prejudicando. Está te prejudicando na sua saúde, porque o orgasmo é saudável. Está te prejudicando no seu relacionamento, porque você está vivendo uma mentira. E nenhuma mentira é saudável para um relacionamento, tá? Não existe mentira saudável. E tá te prejudicando, gente, enquanto mulher, porque você não está descobrindo todo o potencial de prazer que você pode ter. Então, pare nesse minuto, coloca na sua cabeça que você vai parar de fingir orgasmo. Você não vai mais fingir. Na próxima vez, mesmo que ele fizer tudo do mesmo jeito, você não vai fingir o orgasmo. E na hora que ele falar assim, uai, não gozou? Não. E tá tudo bem. Essa é a melhor parte. Você não é obrigada a ter um orgasmo. Você não é obrigada a ter um orgasmo. Mas enquanto você estiver fingindo, vai ser muito mais difícil. Porque ele não vai querer mudar nada. Tá? Ele vai achar que tá ótimo. Então, pra que ele vai mudar? Então, enquanto você estiver fingindo, você tem menos chance de ter um orgasmo nas próximas e nas próximas e nas próximas vezes. Tá, gente? Então, vamos entender o quanto é prejudicial fingir orgasmo? Primeiro, você tá lá, eu já falei da pornografia, né, gente? O quanto a pornografia não é bom pra ninguém. Ela é maléfica pra todo mundo. Primeiro, você tá lá imitando um filme pornográfico que não tem nada a ver com a vida real. Tá lá gritando, gemendo, fazendo tudo que você não tá sentindo de verdade. Você está fazendo um teatro, então você imita alguém. E você imita quem? Pornografia, que é o que você tem acesso. Você está vivendo uma ficção. Então vamos compreender o quanto isso é maléfico para você e para o seu relacionamento, tá? E aí, entendendo que a gente tem que parar de fingir orgasmo, a gente precisa começar a entender como facilitar esse orgasmo, né? Como que eu vou fazer então, Débora? Eu finjo porque eu não consigo ter. Eu finjo porque eu tenho dificuldade de ter orgasmos. Então, se você tem dificuldade de ter orgasmo, a gente vai entender agora como que a gente pode facilitar isso. O orgasmo, ele não é uma necessidade. Por quê? Vou explicar uma coisa bem rapidinha aqui pra vocês. Nós temos uma linha de fases da resposta sexual humana, certo? Dentro dessa linha, desse padrão, nós temos o desejo, nós temos a excitação, nós temos o orgasmo e nós temos a resolução, certo? Não necessariamente você tem que passar pelo orgasmo para ter prazer, porque o prazer, ele é associado com toda a linha da sexualidade. Então, quando a gente fala desse orgasmo, nem sempre, gente, é o pico. Tem algumas relações que você não tem orgasmo, mas elas são prazerosas. E é interessante porque cada vez que você tiver um orgasmo, ele vai ser diferente. Você não tem um orgasmo igualzinho o outro. Porque o orgasmo depende do quanto você está lubrificada, do quanto você está entregue para essa relação, do quanto você está satisfeita emocionalmente, do quanto aquele momento está sendo legal, do quanto você está estressada, cansada do trabalho. Então o orgasmo, ele depende de tantas coisas, ele tem tantos influenciadores, que é muito difícil você ter o mesmo orgasmo em todas as relações, a mesma sensação. Então, às vezes, você tá tendo orgasmo e não tá sabendo, tá, gente? Porque isso acontece e muito. Às vezes você tá tendo e não tá sabendo, ou às vezes, simplesmente, você não tá num dia para ter orgasmo, ou você não foi estimulada nos seus locais que você tem prazer do jeito certo.
Então vamos compreender primeiro que você não é obrigada a ter orgasmo para ter prazer. Então você pode ter prazer em todas essas fases da resposta sexual sem ter o orgasmo em si. Mas você quer buscar esse orgasmo, então eu vou te ajudar em como você vai fazer isso, tá? Existem aí algumas técnicas para te facilitar. Eu vou compartilhar uma imagem aqui com vocês, para vocês conhecerem. Aí, apareceu. O clitóris. Gente, eu amo essa imagem. O clitóris é o seu órgão feito apenas para o prazer. No clitóris existem 8.000 terminações nervosas para te dar prazer. É um órgão feito exclusivamente para o prazer. Gente, só a mulher tem um órgão exclusivo para o prazer, o homem não tem. E o órgão feminino tem muito mais terminação nervosa do que o pênis, do órgão masculino. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando que você tem mais capacidade de ter prazer do que o homem. Não tem como a gente comparar, porque ninguém teve os dois, né, gente? Mas a gente consegue saber que a mulher tem muito mais terminações nervosas. Gostou, Samantha? Eu gosto dessa imagem. Ah, eu tô aproximando aqui, mas aproxime a minha câmera, não aproxima a imagem, não. Mas só para vocês compreenderem aqui. O clitóris, ele não é aquele negocinho pequenininho que você vê. Não, aquilo lá é só esse pedacinho. Ai, gente, não tem como eu apontar. Ainda tô aprendendo a mexer nisso aqui. Mas esse pedacinho aqui onde está escrito glande do clitóris, é esse pedacinho externo que tem aí geralmente 1 centímetro, né? Ou menos, que é a parte externa que aparece. Quando ele tá ereto, ele fica um pouquinho maior, tá, gente? Mas de mulher para mulher, tem mulher que é bem pequenininho, tem mulher que é maior. Questão é, ele não é só isso. Ele é todo esse Vzinho de cabeça para baixo aqui. E quando eu te falo isso, eu tô te falando que você tem todas essas 8.000 terminações nervosas nesse momento, nesse lugar aqui, ó. O problema é mexer nele direitinho. Isso que tá faltando, a Sus falou exatamente. A Samantha ama um clitóris. Então, gente, presta atenção. Esses locais aqui, ó, onde tá escrito aqui a glande, onde tá esse Vzinho aqui, ó, tudo é clitóris. Essa parte do bulbo, que é essa parte maior que tá abaixo dele, é a parte que envolve o seu canal vaginal. Quando ele enche de sangue, porque ele é o corpo cavernoso, né, gente? O bulbo, ele é cheio de locais pro sangue entrar. Não sumiu não, Suzy, a gente vai te mostrar onde tá, ó. Quando ele enche de sangue, esse bulbo, ele faz o quê? Ele te deixa, quando você fica excitada, ele enche de sangue. Você sente tudo inchar, certo? E aí, ele também estimula o clitóris. Tá vendo que um tá em cima do outro? Então, ele também estimula o clitóris. Quando a gente fala de orgasmo vaginal, na verdade é orgasmo clitoriano, gente. Não existe orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano. As pessoas gostam mais de diferenciar um do outro. Mas é a mesma coisa, é o mesmo orgasmo, porque está estimulando o mesmo lugar. De formas diferentes, mas o mesmo lugar, tá? Então, olha, o clitóris, você vai achar essa pontinha lá. Essa pontinha, as pessoas falam que parece um mini pênis, e parece mesmo, bem pequenininho. E ele tem uma glande, parecendo a do pênis também. E você pode, inclusive, estimular a glande do clitóris como se fosse um pênis. Você pode fazer, inclusive, aquele movimento que você faz na estimulação da masturbação masculina. Como assim, Suzy? Eu não entendi a pergunta. Tem diferença em quê? O clitóris de uma mulher para outra mulher tem muita diferença, tá? Tem mulheres aí, que inclusive mulheres que tomam testosterona, aquelas pessoas que tomam bomba, geralmente o clitóris aumenta muito, tá? Porque ele é muito influenciado pela testosterona, tá, gente? Mas toda mulher tem lá um pedacinho, uma moedinha que seja, vai estar lá. E olha, esse pedacinho, ele é só uma pequena porcentagem do seu clitóris inteiro. Então, você vai saber que você tem aí um órgão feito para estimulação, para o prazer. Débora, eu estimulo o clitóris e não adianta. Não adianta, eu não chego no orgasmo.
Não adianta porque, sei lá, tem gente que fica parecendo um DJ, né, gente? O que acontece? As pessoas não sabem estimular, fica parecendo um DJ lá em cima e não dá conta. Porque não é assim. Você vai se machucar. Tem mulher que se machuca tentando. O que você vai fazer? Você vai primeiro se descobrir. Gente, eu tô só lendo os comentários, tá? Por isso que eu parei. Acho mais intenso o orgasmo somente com a penetração, sem justiça com as próprias mãos. Amei justiça com as próprias mãos. Suzy, porque provavelmente a sua anatomia, ela facilita o orgasmo que a gente chama de vaginal, né? Que é o orgasmo com penetração. E isso é muito legal. O que acontece? Como cada mulher tem uma anatomia diferente, a posição do clitóris, ela também é diferente em cada mulher. Se você pegar as imagens, né, e ver de todas as vulvas, você vai perceber que a posição do clitóris, ela não é igualzinha, idêntica em toda mulher, porque nada é idêntico em nós, né? Então, existem mulheres que com a penetração conseguem estimular o clitóris mais do que com a masturbação, tá? Então, é normal, Suzy, o seu comentário aí, pra você é assim, isso é ótimo, você consegue ter orgasmo fácil com a penetração. E aí, existem mulheres, e isso não é tão incomum quanto a gente pensa, que não gostam de sexo oral, que não gostam de masturbação, que elas gostam da penetração. A única coisa que eu falo pra vocês, pra todas, não só pra essas, né? É que quanto mais estimulada você tiver, mais facilidade você vai ter de ter um orgasmo, certo? Então, quando você entende isso, você entende que, olha, quanto mais excitada você tiver, quanto mais estimulada você tiver, mais esse bulbo aqui, cavernoso, ele vai estar cheio de sangue. Quanto mais cheio de sangue, mais ele estimula o clitóris. Entendam que uma coisa está ligada à outra, é fisiológico. Quanto mais estimulado você tiver, mais você vai ter lubrificação. Quanto mais lubrificação, mais fácil de ter prazer também, tá? Porque mais lubrificação, você tem mais facilidade ali do atrito, um atrito gostoso, que não é aquele atrito que machuca, que não é aquele atrito que tem gente aí que não espera nada e vai lá e acaba machucando. Ó, tô lendo, gente, quando eu paro é porque eu tô lendo comentário, tá? Eu não consigo mais, agora eu sou com justiça própria. E acho que quando consigo pela masturbação, meu marido fica numa bad. Mas tem uns 4 anos que não consigo mais, entendi. Tá, você conseguia com facilidade e agora não consegue mais. E isso também, gente, pode ser muita coisa. A gente vai mudando durante a vida, nós vamos mudando aquilo que a gente gosta, o nosso corpo vai compreendendo o que é melhor pra nós, né? Agora, o seu marido fica numa bad porque ainda tem aquele pensamento lá que a gente falou no início da live, de que ele precisa me dar prazer pra ele ser o macho, né? E não precisa ser assim. Até porque pode ser prazeroso para ambos um se masturbar na frente do outro e não tem problema. Agora, vocês vão ter que achar uma forma de viver com isso de uma forma bacana, entende? Livre, olha, o orgasmo, ele não depende da penetração, mas ele ainda tá sendo com você, a gente ainda tá fazendo isso junto, porque o sexo não é só penetração. Então, vamos fazer sexo de outras formas, né? E esse sexo de outras formas talvez seja mais fácil levar ao orgasmo do que o sexo com penetração pra você agora. E é beleza, gente. Não tem nenhum problema nisso. A gente tem que tirar esse pensamento antigo de que sexo é só penetração. E eu gosto muito dessa imagem, gente, porque vocês estão vendo aí, eu não sei se vocês conseguem fazer um zoom. Façam se vocês conseguirem. Porque além do clitóris e do bulbo, ele tem uma leve aqui, ó, em cima ele tem os traços da vulva. E tem muita mulher que não conhece a própria vulva. Gente, quantas mulheres que eu já encontrei que não sabem que a uretra é um canal diferente da vagina, que acham que o xixi sai da vagina. Então não, aqui ó, a gente tem a glande do clitóris, que tá aqui cobrindo o clitóris, né? A gente tem os grandes lábios e os lábios internos. A gente não chama mais de pequenos lábios, tá, gente? A gente chama de lábios internos porque isso gerou aí uma ideia de padrão de que eles tinham que ser pequenos e muita mulher foi fazer
plástica por causa disso. Então não é pequenos lábios, ele não tem que ser pequeno, é o lábio interno, tá? E a gente tem aqui a uretra, logo abaixo do clitóris tem um buraquinho ali, ó, vocês vão ver um pontinho, que é a uretra, a abertura da uretra, e depois o canal vaginal. Ah, gente, vou ler aqui o comentário da Suzy, eu tô amando seus comentários, Suzy. Eu preciso de penetração, mas preciso de uma ajudinha. E ele não sabe e não aceita ser ensinado. Sou casada com o Shrek. Olha, gente, pra quem é casado com o Shrek, é muito complicado, né? Vai aos poucos inserindo aí novas ideias. Manda live pra ele, Suzy. Manda uma live pra ele, algum vídeo meu. Vocês vão ver que agora eu vou... A partir de janeiro, gente, tem muita novidade. Inclusive, eu vou colocar muito vídeo no YouTube. Porque os vídeos mais longos eu sei que é mais fácil assistir pelo YouTube. Então você vai pegar meu videozinho lá e vai mandar pra ele o link. Que aí ele vai falar assim, ah, é por causa disso, né? Então não sou eu. Eu não vou deixar de ser macho se eu fizer isso. E vai inserindo conteúdo que abre a mente dele mesmo. Porque uma coisa que a gente tem que entender... Deixa eu tirar a imagem aqui. Como que eu tiro? Aí, pronto. Uma coisa que a gente tem que entender é que muita gente, e muitos homens, né, nesse caso aí, que é mais fácil ser com os homens, eles têm mais facilidade de ouvir, às vezes, uma outra pessoa ou um profissional do que a pessoa que está do lado, infelizmente. Então, Suzy, se você vê que isso pode te ajudar, pega o vídeo e envia pra ele. Fala assim, ó, dá uma olhada nesse vídeo aqui pra você entender sobre o que a gente começou a conversar. Que pode ajudá-lo a compreender essa questão do orgasmo. Que não é, ele não vai ser menos homem por causa disso. Ele não vai deixar de ser uma pessoa boa no sexo, né? Por causa disso. Ah, Suzy, tô rindo do que me faz sofrer. Mas olha, é só você, primeiro, não gera sofrimento com isso, né? Isso é o que ele aprendeu, é o que ele compreendeu que é sexo. E você continua em busca do seu prazer. Tá lá no sexo, tá na penetração, você precisa do estímulo, faça o estímulo. E fala pra ele, olha, pra eu conseguir ter o orgasmo, eu preciso desse estímulo e o objetivo do sexo é o orgasmo. Então, se a gente vai fazer, que seja pro prazer de ambos. Não dá pra ser o prazer só de um. Isso não é sexo. Prazer só de um não é sexo, é masturbação. E a gente não se masturba com o outro. É isso. Né? As pessoas têm esse costume, assim, de achar que pode se masturbar com o corpo do outro, né? Vai lá e tem prazer só pra ele. Isso não existe. Não, isso não é sexo. Então, se for pra fazer sexo, se for pra ter um momento de casal que seja prazeroso pra ambos, beleza? Gente, agora que a gente entendeu, né? Vamos parar de fingir orgasmo, que não tá trazendo benefício nenhum pra sua vida. Compreendemos aí, né, as consequências do fingir orgasmo. O que isso leva para o seu relacionamento, como isso pode te prejudicar, e a gente entendeu como facilitar o orgasmo aqui, através da imagem do clitóris. Né? Eu falei outras coisas, mas eu vou voltar um pouquinho para vocês elencarem aí, anota. O que a gente precisa para facilitar um orgasmo? Conhecimento do próprio corpo, que é o que vocês acabaram de ter uma aulinha aqui. Vai lá, pega o espelhinho, e tenta ver tudo isso que a gente mostrou aqui, a parte externa. Ah, Flá Fernandes, sobre a fala do orgasmo só de um. Uou, não é? Gente, orgasmo só de um é masturbação com o outro. Mas, ó, vamos voltar. Então, vocês entenderam? O conhecimento do próprio corpo é importante. A excitação, lubrificação é extremamente importante para você ter um orgasmo. Extremamente importante. Vocês entenderam que o corpo cavernoso, ele enche mais quando você está excitada, então estimula mais aquela parte interna do clitóris, facilita vocês terem um orgasmo. O que mais te auxilia a ter orgasmo? Foca no sexo. Quantas mães eu escuto me falando assim, ai, eu tô lá fazendo, mas eu tô pensando se meu filho não acordou, eu tô olhando a babá eletrônica pra ver se ele não tá chorando, eu fico pensando no relógio pra ver se não tá na hora da mamadeira. Gente, foca no sexo. Foca no sexo. O seu filho não vai ter um trem porque você tá fazendo sexo. Você tem que focar naquilo que você tá fazendo, tá? Sua casa vai ficar bem, seu filho vai ficar bem. Presta atenção naquilo que você está fazendo e se entrega verdadeiramente. E o principal,
faça aquilo que é prazeroso para os dois. Fala o que você quer. Você tá ali no momento, fala assim, ó, vamos tentar do jeito tal. Ou vamos comprar tal coisa pra gente experimentar aqui juntos. Nossa, ó, trouxe um presentinho de Natal pra você. Comprei um vibradorzinho pra gente usar junto. Olha que legal. Aí, Suzy, é uma boa ideia pro seu caso. Vai lá e compra um sugador de clitóris e usa junto. E ó, vai ser top. Porque dá pra usar o sugador e ter a penetração ao mesmo tempo. Tranquilamente, tá? E aí você vai conseguir ter o prazer nessa relação, que é o objetivo real do sexo. Ok, gente? Já deu nossa meia hora, mas vocês sabem que eu tô tentando fazer aqui um pouco menor, porque senão as pessoas não assistem até o final. E eu quero que todo o aprendizado esteja em meia hora, tá? Agradeço demais. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí pra vocês? Se ficou dúvida, gente, vocês podem me mandar, tá? Eu vou desativar os comentários rapidinho, só pra gente fazer o print e depois vocês mandam as dúvidas. Vão pensando aí. Vamos fazer um print bem bacana pra vocês colocarem nos stories agora e divulgarem, me ajudarem a divulgar o meu trabalho, que tá um planejamento pra 2021 maravilhoso, gente. Nós estamos, assim, pensando com muito carinho em tudo que vocês querem, tudo que vocês me perguntam e tudo que vocês trazem de dúvida, tá? Então, 2021 vai ter o triplo de conteúdo que tem até hoje. Vamos tirar uma pose, então. Vamos tirar uma pose? Não, vamos tirar um print, gente. Me marquem nos prints de vocês, nos stories. Se alguém tiver dúvida, pode colocar aqui. Me marquem no print de vocês nos stories. Divulguem, me ajudem a divulgar o meu trabalho pra gente chegar a mais pessoas, tá, gente? Porque tem muita coisa aí pra passar pra vocês. Tem muito assunto pra gente conversar. E o meu objetivo é que todo mundo aí tenha relações incríveis. Mulheres incríveis tendo relacionamentos incríveis. Esse é o objetivo. Beleza, pessoal? Ninguém mandou, então acho que ninguém ficou com dúvida, todo mundo entendeu? Bora praticar, tá, gente? Vai fazer a tarefinha de hoje. Um beijo pra todo mundo. Até terça que vem.